Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão IQFS e hoje eu quero mostrar uma situação específica de um inscrito que colocou uma postagem lá no Facebook que ele disse exatamente o seguinte, olha só, tem uma tabela com uma só coluna numérica chamada NRO. Uma SP recebe uma lista com números separados, né, NROs separados, por um separador qualquer, seja vírgula, por exemplo, ponto e vírgula, qualquer coisa assim. Se um NRO está na lista, mas não na coluna dentro dessa tabela específica, deverá ser ali inserido. Ou seja, eu tenho uma lista que tem alguns números. Está dentro da tabela? Não está, então insere dentro dessa tabela. E aí, se por outro lado um NRO estiver na coluna, mas não na lista, deverá ser apagado de lá, certo? Então, teve uma tabela lá que tem registros que não estão na lista, esses que estão sobrando vão ter que ser deletados. Aí ele pediu alguma ideia, né, e deixou ali um boa noite na hora que ele fez a postagem. Beleza, então, como que a gente vai resolver isso? E, na verdade, eu quero mostrar exatamente esses dois passos. São dois passos, um inclusão e outro deleção dentro dessa tabela, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, se você já preparou seu banco de dados, você pode acompanhar esse script aqui comigo na nuvem, certo? Se você não preparou, então no final do vídeo eu vou falar como que você faz para poder acessar esse banco de dados aqui, beleza? Então eu vou dar um F11 aqui só para poder ter mais área de gravação e vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é inclusão de registros dentro do Firebird 2.1 em diante, certo? Então vou até colocar comentário aqui, ó, inclusão no FB 2.1, colocar aqui assim, ó, maior ou igual a FB 2.1, certo? Por quê? Por conta de compatibilidade com os dados que a gente vai utilizar aqui, certo? Os recursos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é obter essa lista, certo? Essa lista ela tem algum valor do tipo, colocar assim, entre aspas, 1,2,3,4,5, certo? Então, essa daqui é a lista. Segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu já fiz uma tabela nessa situação que ele comentou, né? Mesma característica. Então, essa tabela aqui, na verdade, ela já existia, né? Eu só adaptei ela, teste underline ID, certo? Que vai ser a tabela que a gente vai usar para esse caso. Ele tem só um campo, que é o campo ID, seria o NRO dele, e tem aqui no data os dados que eu já deixei preenchido, que são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Esses 7 registros aqui estão preenchidos para a gente poder ter dados para exemplo, beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui então na minha lista, certo? Então percebe que a minha lista tem apenas até o número 5, consequentemente o número 6 e o 7 precisam ser deletados, mas isso aqui vai ser o segundo passo. Agora, a inclusão é o que a gente vai ter que fazer. Então, para a gente poder incluir esses dados aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar, por exemplo, o registro 1, o registro 2, vou até trazer para cima a confirmação aqui, ó, e o registro 3, certo? Então, 4 e 5 já existe, mantém 1, 2 e 3 que está na lista, deixa eu só comentar a transação, certo? Beleza? Então, o 1, 2 e 3 que está na lista, mas não está lá dentro, precisa ser incluído. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer uma extração de cada item dessa lista aqui. Por quê? Justamente para a gente poder pegar isso item a item, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar isso daqui dentro de um select. Select, aí eu tenho aqui esses dados aqui, vou chamar de valores, certo? From RDB Database, certo? Então você pode utilizar esse select dessa forma aqui. E aí, para eu poder coletar esses parâmetros e usar eles, eu vou fazer um select em cima desse select aqui. Como? Assim, ó, select, que é transformação em tabela derivada. Select. Aí vou colocar assim, ó, p.valores from, abro parênteses, e aí da onde vem o p.valores, né? Vem daqui, ó, fecha parênteses aqui, vou chamar esse select de dentro de p, certo? Então, o apelido p vai ser referente a esse select interno aqui, certo? Que é a tabela derivada. Beleza. Então, dessa forma eu posso acessar p.valores, do jeito que eu fiz aqui. Maravilha. Se eu rodar esse select aqui, ele vai me trazer esse resultado em tela, certo? Agora, a partir de agora, está demorando um pouquinho mais, por quê? Para trazer o resultado? Porque eu não estou mais local, eu estou em nuvem, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó, left, abro parênteses, vou colocar aqui, vírgula, position, abro parênteses, coloco uma vírgula aqui entre aspas, para quê? Para ele procurar aonde é que está a primeira vírgula. Na hora que ele encontrar a primeira vírgula, eu quero pegar a posição dela, menos 1, para eu poder pegar esse primeiro item aqui, certo? Então, vou colocar aqui, ó, em cima da onde eu vou procurar, t.valores, certo? Fecho parênteses aqui, e aí, lembrando, isso daqui vai retornar a posição da vírgula, mas eu quero chegar até uma posição anterior, por isso eu coloco menos 1. Fecho parênteses aqui e vou colocar aqui como item, certo? Esse é o primeiro item da nossa lista. Vou dar F9 aqui só para você ver o retorno que está tendo, e a gente já consegue pegar o primeiro item. Beleza.
qual é o restante que tem nessa string p.valores? Aí a gente vai pegar aqui, ó, substring, abro parênteses, p.valores, from, que é a partir de qual posição? A partir daquela posição da vírgula, certo? Só que eu não quero pegar a vírgula, eu quero pegar dela para frente, certo? Então, desconsidera a vírgula e pega só o que tem à frente. Então, posição da vírgula mais 1. Fecho parênteses aqui e vou chamar isso aqui de restante. Olha o resultado que a gente está tendo aqui agora. Eu tenho aqui o item número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 daquela lista estão em um campo separado. Por quê? Porque a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente tem que fazer para o restante. E aí a gente vai utilizar a recursividade, certo? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui e aí vamos começar a criar o nosso CTE, certo? CTE é quem permite a gente fazer a recursividade. O if R, vou chamar de R, certo? S, abro parênteses, dou um tab aqui para frente e fecho parênteses aqui, certo? Só transformei em CTE até o momento. Então, quer dizer o quê? Que eu posso fazer um select, asterisco from R, e aí a gente está referenciando o select que está aqui dentro, certo? Se eu dou um F9, ele dá o mesmo resultado. Beleza? Olha só, mesma coisa aqui. Maravilha. Para a gente trabalhar com recursividade, faz como? Adiciona uma palavra aqui, ó, recursive, R, S, e aí continua normal, certo? Beleza. Então, se eu rodar aqui, nada muda porque eu não comecei a minha recursividade. Eu só habilitei a recursividade. Beleza. O que é a recursividade? É uma função chamar ela mesma por várias vezes, certo? Então, eu vou copiar esse select e vou colocar aqui embaixo, ó, union all, e coloco ele aqui embaixo, certo? Só que, como a gente está fazendo um union all, a gente precisa obrigatoriamente ter as mesmas colunas daqui, ó, ali embaixo, certo? Mesmo tamanho, mesmo tipo de dados e mesmos nomes, certo? Então, aqui, eu só copiei e colei aqui embaixo as duas colunas de cima, porém, eu não tenho mais acesso a p.valores. Eu quero ter acesso ao restante, certo? Então, para poder ter acesso ao restante, eu vou fazer assim, ó. Eu já estou fazendo select na R, e aí o restante está onde? Está assim, ó. Vou dar um Ctrl R só nesse trecho aqui, ó, e vou colocar assim, onde você encontrar p.valores, troque por r.restante. É isso, certo? Replace all no texto selecionado, daí a gente troca aqui todos. Beleza, então aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Estou pegando o primeiro item desse restante aqui, ó, que é o 2, vou jogar aqui nessa primeira linha. Qual é o restante? É o que tem a partir da vírgula, certo? A partir da primeira vírgula que ele encontrou no restante. Então, vai pegar do 3 em diante, beleza? É isso. Só que, olha só, quando a gente faz isso daqui, essa recursividade desse jeito, ele vai dar um erro. Olha só, vou dar um F9 aqui e ele já deu erro. Ele está dizendo que chegou um parâmetro -1 no substring. E eu não posso colocar parâmetro negativo no substring, porque a string não anda para trás, ela anda para frente, certo? Então, aqui, ó, eu consegui fazer a extração até o item 4, porém no item 5 eu não consegui. Por quê? Porque não tem uma vírgula aqui no final para ele poder achar com position. Quando eu mando o position buscar uma vírgula aqui, ele não encontra. Então, o que acontece? Na primeira execução aqui, ó, quando eu venho aqui no meu edit, eu tenho que colocar uma vírgula no final também, que é o meu delimitador, certo? Então, coloco uma vírgula aqui no final do restante. Quando eu rodo só isso daqui, ó, vou pegar só esse trechinho aqui para poder rodar. Então, F9. Ó, ficou errado, na verdade é um pouquinho mais, né, que eu tenho que pegar até aqui, beleza? F9, vamos lá, vamos lá. Então tá, agora a gente tem uma vírgula aqui no final, ou seja, eu vou conseguir rodar a minha recursividade. Só que tem um detalhe também, eu não posso deixar essa recursividade rodando infinitamente, ela tem o limite de 1024 iterações, tá? Aí, para não chegar nesse limite e dar erro, a gente vai fazer o quê, ó? Colocar um where, que é uma condição até quando essa recursividade tem que andar, até onde ela pode andar, certo? Então, colocar aqui r.restante diferente de vazio. Então, enquanto o restante tiver algum valor, ele vai ficar rodando. Acabou o valor dele, para de exportar, certo? F9 aqui, ó, e perceba que a gente tem agora cada item aqui em uma linha separada e o restante aqui é só um campo de apoio. Isso aqui a gente não precisa mais. Então, nesse select aqui, a gente faz o quê? A gente faz um select de r.item, certo? É só isso que a gente precisa. Vou dar um F9 aqui e a gente tem somente esse campo aqui, ó, sendo listado, que são os itens da minha lista. Então, a única coisa que eu fiz é pegar uma lista que estava dentro de uma string delimitada e joguei uma para cada linha. A partir dessa lista, a gente consegue trabalhar na inserção ou exclusão da nossa tabela test ID, certo? Então, vou voltar aqui, ó, e agora como que a gente faz a inclusão desses registros aqui? Então, tendo esse select aqui com essa listagem de resultados, a gente pode utilizar o comando merge, certo? Eu usei o comando merge no vídeo passado, mas era com outro objetivo. Mas vamos lá. Comando merge, ele junta duas tabelas ou uma tabela com um select, certo? E aí a gente coloca as condições dessa junção. Colocar assim, ó, merge into test underline ID, certo? Que é aquela tabela que tem só um campo, e vou dar um apelido dela de T, certo?
E aí eu vou juntar com o quê? Com uma tabela? Não, é com o resultado desse select aqui, certo? Aí eu vou colocar assim, ó, using, abro parênteses, e aí esse select todo aqui eu vou identar para frente e fecho ele aqui, certo? Então eu tenho aqui merging to test ID, using esse select aqui, e aí eu vou colocar um apelido aqui dentro, vou colocar ele de X, certo? O X fica fácil da gente diferenciar. T é o referente a test ID e X é referente ao select que a gente está usando. Qual é a condição de comparação entre uma tabela e o select? Vamos lá. On, que daí a gente coloca essa condição. T.id igual a x.item, certo? Então, aonde ele encontrar essa comparação aqui, onde eles forem iguais, você pode manter, certo? Porém, se ele não encontrar essa igualdade aqui, ele precisa inserir o registro que está na lista, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, when not matched, ou seja, quando ele não encontrar essa combinação aqui, then, e aí a gente faz a inserção. Insert. Preciso colocar o nome da tabela? Não, porque a tabela já está listada aqui em cima, ó. Test ID, certo? Então, o insert já vai ser into test ID, automaticamente, certo? Você não consegue fazer o insert numa outra tabela aqui. Daí eu vou colocar assim, ó, abro o parênteses para colocar quais são as colunas que eu vou alimentar. Só o ID, certo? Só tem uma, que é o NRO do exemplo do N. E aí vou colocar aqui, ó, insert ID, values, abre e fecha parênteses, qual é o valor? É o valor da lista, x.item, beleza? Então a gente coloca esses dados aqui e beleza, esse é o nosso insert. Não preciso colocar mais nada, isso daqui já resolve. Então o que acontece? Veja bem, nossa lista aqui tem os valores 1, 2, 3, 4, 5. A nossa tabela, ela tem os valores 4, 5, 6 e 7. Então 1, 2 e 3 eu preciso entrar, certo? Então vamos lá. Vou voltar aqui no SQL Editor e vou dar um F9 aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então vamos lá, 3 registros inseridos na tabela Test ID. Quanto tempo levou? 969 milissegundos. Foi rapidinho, né? Considerando que a gente está em nuvem e a gente comparou uma tabela com uma lista que foi quebrada. Então, vamos lá. A gente fez aqui a inserção, vou comitar aqui a transação e vamos ver agora o que tem lá na Test ID, certo? Olhando aqui na Test ID, na parte de data, os registros 1, 2 e 3 foram inseridos. Beleza, então a parte da inclusão a gente já conseguiu concluir. Agora, a gente precisa fazer a parte da deleção de dados, porque, olha só, a minha lista vai até o número 5. Os 6 e os 7 não estão na lista, precisam ser deletados, certo? Então, vou vir aqui no Editor, vou vir aqui na aba 2, para a gente poder fazer a deleção, certo? E aí, a deleção, eu vou fazer de duas formas. Tem da versão 2.1 até 2.5 do Firebird e tem da versão, deixa eu colocar aqui embaixo assim, ó. Beleza, 2.1 e tem da versão 3.0 em diante, certo? Então a gente consegue utilizar de duas formas que eu vou mostrar as duas aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Eu vou vir aqui nesse meu select que eu já deixei pronto, certo? Essa parte aqui de recursividade para a gente poder ganhar tempo. Vou copiar esse cara aqui, vou vir aqui na aba 2 e aí vou colar ele aqui, certo? Então vamos lá, só revendo o resultado que a gente tem aqui, que é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5 são os itens da lista. Beleza. Quais são os itens que eu preciso deletar? São os que não estão na lista. Então a gente vai fazer aqui, ó, um write join, certo? Vou colocar minúsculo aqui só para não ficar gritando com um monte de dados. Então, write join, vou colocar test underline ID, certo? On, vou colocar só o apelido aqui, T, né? On t.id igual a r.item. Beleza. Vou dar um F9 aqui, só que eu vou adicionar uma coluna, o t.id, certo? F9. Olha só o resultado que a gente tem. Para todas as colunas do item, a gente tem aqui, ó, deixa eu só ordenar. A gente tem aqui o registro 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Então, no item é o que está lá na lista, certo? É o R. E aí, aqui a gente tem o 6 e 7 que não estão na lista. Então, vamos pegar só o 6 e o 7 aqui, ó. Como que a gente faz? Vou colocar um filtro, where r.item is null, certo? Então, a gente pega aqui, ó, somente os itens que estão na Test ID que não possuem um item correspondente na lista, certo? Então, esses dois caras aqui precisam ser deletados. O que a gente faz aqui, então? Ó? Eu vou remover esse R-item porque ele está nulo, vou deixar só o t.id. Na versão 2.1 até 2.5, a única coisa que eu preciso fazer é colocar aqui, ó, delete from test underline id t where t.id in, abro parênteses e coloco tudo isso aqui para frente, ó, certo? Então, fecho parênteses aqui e aí toda essa parte aqui, ó, da recursividade, que vai trazer a lista dos IDs aqui, ela precisa entrar dentro do in, certo? Por quê? Porque essa lista está sendo gerada aqui dentro, beleza? Então, se eu rodar aqui agora, ele tem que deletar aqueles dois registros lá, o 6 e o 7. Vou dar F9 aqui só para a gente ver, ó.
Ó, coloquei errado aqui, eu coloquei i.id, na verdade é t.id, não sei nem por que eu coloquei i, mas vamos lá. Então, F9 aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tem que deletar 2 registros, olha só, 2 registros deletados. Mas eu vou cancelar aqui essa transação, certo? Vou cancelar, por quê? Porque eu vou mostrar como seria na versão 3.0 do Firebird em diante, que daí a gente consegue fazer um script mais elaborado, vamos dizer assim, né? Que daí ele é muito parecido com o quê? Com aquele script lá que a gente utilizou na primeira vez. Então eu vou pegar só esse select aqui, ó, porque ele possui a lista dos itens que devem ser deletados, certo? Então eu vou colar ele aqui embaixo. Beleza, então aqui a gente tem só a parte da versão 3.0, vamos dizer assim, né? Então, a partir daqui é 3.0. Vou abrir uma nova aba, fica melhor, né? Então, Ctrl Shift N aqui, cola, beleza. Então, aqui a gente tem 3.0 em diante da parte da deleção. Maravilha, vou voltar aqui na minha aba 1, onde a gente fez aquele comando de merge, e aí eu vou utilizar isso daqui, ó, merge into test ID, usem, certo? A mesma coisa eu vou colocar aqui em cima. Estou copiando e colando só para você ver que é igual, certo? Merge into test ID T, usem. Aí esse cara aqui, ó, e aí, vou fechar o parênteses aqui embaixo para a gente poder fechar o usem que tem aqui. Qual que vai ser a comparação? Comparação é a mesma que a gente teve aqui, ó. Certo? Então, essa mesma comparação a gente vai ter aqui nessa aba 3. Por quê? Porque a gente está comparando o ID da tabela teste com o item que foi exportado da lista, na verdade. Só que aqui não vai ser item, né? Aqui vai ser ID. Por quê? Porque o campo chama ID. Então, o resultado do select trouxe os IDs que devem ser excluídos. Portanto, onde ele encontrar esses dois aqui, ó, combinando, ele precisa deletar. When matched, certo? Then, então, onde ele encontrar essa combinação, deleta. O que eu faço? Delete, certo? Só isso. Isso daqui, ó, esse cara aqui, ó, delete no merge, ele foi adicionado na versão 3.0. E é só por causa dele que só dá para usar da 3.0 em diante, certo? Então, vamos rodar aqui só para ver se ele vai deletar 2 registros. F9, ó, deu um erro aqui, deixa eu só cancelar a transação. Por quê? Porque eu não coloquei o apelido aqui, ó, da using, certo? Então, vou colocar o apelido X aqui. Maravilha. F9, como copiei e colei, acabou acontecendo isso. 2 registros deletados da tabela teste ID. Vamos comitar aqui a transação? Comita, confirma. Vou vir aqui na teste ID, vou atualizar aqui os dados, ó. E aí, os 6 e os 7 desapareceram, consequentemente, somente os itens que estão na lista estão aqui dentro. Certo? Então, é assim que a gente faz para poder ter esse tipo de resultado, certo? Você pode escolher entre o 2 e o 3 para poder fazer a exclusão, certo? Depende aí da versão do Firebird que você tem. E, no caso de inclusão, é esse cara aqui, beleza? Então, você pode utilizar em 2 passos aí. Claro, em PSQL fica mais fácil, você não tem o limite da recursividade de 1024 iterações, caso você tenha mais itens. E eu fiz dessa forma aqui, pensando que você possa ter muitos registros na tabela NRO, certo? Uma outra possibilidade seria o quê? Deleta tudo que tem antes, no primeiro passo, deleta tudo que tem na RO, pega os itens da lista, esse cara aqui, ó, e dá um insert na tabela, certo? Só que eu não fui por esse lado porque eu não sei quantos registros você tem nessa tabela e talvez uma consulta indexada tenha menos impacto na sua tabela para poder fazer essa inserção ou essa deleção. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. E lembrando, eu falei assim para vocês no começo, quem não tem acesso a esse banco de dados aqui, ó, é possível ter agora, certo? Por um valor simbólico aí para poder manter servidor, para ter certeza de que ninguém vai sacanear o servidor. Existe a possibilidade de você acessar, certo? Só precisa conferir se vai ter vaga para poder acessar no momento que você estiver assistindo esse vídeo, porque eu estou colocando aos poucos as pessoas dentro desse banco de dados, porque cada um tem seu usuário, para que você possa pegar esse script e testar nesse mesmo banco que eu estou fazendo aqui para você poder entender melhor como funciona. Beleza? Então, link na descrição aqui caso você queira ter esse acesso a esse banco. E por hoje é só. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.